Candidato, como acabar com a corrupção? Igual acaba com o vagabundo, o criminoso faccionado. Aumento de penas e fiscalização. O que breca o cometimento de crime sempre é, a certeza da punição e 2, o peso da punição. Se um bandido sabe que ele será punido e que a punição é pesada, ele vai deixar de cometer o crime. Aqui no Brasil, tanto para o crime armado, né, crime, vamos dizer, violento, quanto para o crime do colarinho branco, essas duas coisas são quase incentivadas. Mas ela está enraizada dentro do Congresso brasileiro. Como que o senhor conseguiria fazer isso tendo que lidar com esse Congresso? Passo a passo e com apoio popular, e entendendo que nem todo o Congresso é composto de vagabundos. Por mais que hoje, e assistindo, vamos dizer, as pautas bombas que passam, a gente perca completamente a fé no Congresso Nacional. Eu entendo que, vencendo a eleição, eu estabelecerei, no processo eleitoral, o espírito do tempo no momento das eleições. Ou seja, o Congresso Nacional, em alguma medida, será influenciado pela agenda que o presidente da República levou à frente. Foi assim quando o Bolsonaro, por exemplo, venceu em 18, havia um espírito do tempo ao redor dele. Isso vai ajudar a pautar algumas pautas que são prioritárias. Dentre elas, por exemplo, o retorno à prisão na segunda instância, a separação do foro privilegiado do STF. A gente sabe muito bem que esses mesmos políticos corruptos se utilizam de escritórios amigáveis a certos ministros do STF e também do STJ e também de relações próximas para nunca serem punidos. A PGR virou uma engavetadora também, né, ao longo dos últimos anos. Então, nós temos claramente um modelo de impunidade envolvendo a política brasileira. Só que isso passa a política brasileira. Isso envolve parte do empresariado, que eu vou chamar de corrupto também. Isso envolve todos os tipos de crimes de colarinho branco que quase hoje não tem punição. Há uma certeza de impunidade para eles. Pré-candidato, o senhor tem falado um pouco sobre o problema do crime organizado, que está muito em evidência. Agora, eu queria saber como que o senhor pensa que seria mais eficaz esse combate ao crime organizado, se o senhor concorda com essa classificação dos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E também o senhor tem falado um pouco sobre como resolver o problema do Rio de Janeiro, especificamente. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses pontos. O enfrentamento ao crime organizado no Brasil, ele sempre foi feito de maneira fracionada. Nunca houve uma estratégia de enfrentamento. Pro espectador que está nos assistindo, existem 2 modelos de facção criminosa no Brasil. Um modelo eu chamo de modelo horizontal. Por que horizontal? Porque você olha no mapa e eles estão lá. É a ocupação territorial que, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o bonde dos malucos, são os nomes horrorosos, faz em certas regiões na Bahia. E você tem uma versão diferente que é a do PCC, que eu chamo de ocupação vertical. E por que vertical? Não é porque eles estão num prédio, é porque eles estão ocupando as instituições. Eles ocupam parte do Ministério Público, eles têm infiltração inclusive na imprensa, em empresas, distribuidoras, e eles infiltram as pessoas deles ali e aí eles conseguem fazer grandes negócios. Por exemplo, para enfrentar o Comando Vermelho, a gente tem que retirar eles das áreas que eles ocupam. No Ceará, eles tomam cidades inteiras, no Rio de Janeiro, cidades e determinados bairros, especialmente as favelas. Aqui em São Paulo, o PCC, por exemplo, pega a Baixada Santista. Já o PCC, o modelo dele, por exemplo, é baseado muito na exportação da droga para países europeus, e esse dinheiro que eles obtêm com a exportação da droga, eles lavam em outras atividades. Então eles lavam de combustível até shows de funk, como aconteceu agora com o MC Rian. Nós temos que brecar a entrada da droga pela fronteira. A gente sabe que entra boa parte pela fronteira do Mato Grosso do Sul, uma parte vem, por exemplo, pela Amazônia. A rota caipira que leva essa droga até o Porto de Santos tem que ser brecada e o Porto de Santos tem que ser retomado, que lá boa parte do PCC acontece, boa parte do faturamento do PCC acontece. Então, onde eu queria chegar? São estratégias diferentes em que o governo federal, junto com a Polícia Federal, junto com as polícias estaduais, vai adotar estratégias diferentes para modelos de crime organizado diferente. Sobre os Estados Unidos, para ser claro, a classificação ajuda a gente a ver como é grave o tema. Mas não será os Estados Unidos a resolver isso. Eu vi, à época, a turma do Bolsonaro comemorando, é isso aí, vencemos. Não vencemos nada. O Trump não vai fazer nada aqui no Brasil. Quem terá que fazer será o presidente da República do Brasil. E os governadores que terão que se aliar nesse projeto. Então, eu acho um pouco indiferente, ainda que eu concorde em qualificar como entidades anômalas, como terroristas, as facções brasileiras. Candidato, eu queria falar de governabilidade. O presidente Lula está no seu 3º mandato, então as pessoas podem gostar ou não gostar dele, ele tem uma experiência enorme e está tendo uma dificuldade imensa para governar, porque tem um presidente do Senado com o qual ele está em conflito. Como é que o senhor, com um partido pequeno, iria governar o Brasil? O presidente Lula, quando a gente olha em perspectiva, ele tem uma fama, ele era um grande articulador, porque ele nunca executou.
ele sempre tentou comprar o Congresso. O Lula tentou comprar o Congresso no mensalão, depois com o Petrolão, e a diferença que ele está tendo agora, nesse mandato em que ele tem mais dificuldade, é simplesmente porque agora as emendas ficam à disposição dos parlamentares por conta do orçamento secreto. E aí ele não tem esses instrumentos. Ou seja, ele nunca foi um líder político bom o suficiente para cativar, através do seu projeto, os partidos a se juntarem ao seu governo. Hoje, naturalmente, é uma dificuldade muito grande por conta do orçamento secreto. E eu acho que ele tem que acabar. E nesse ponto, eu converso e dialogo com o STF, inclusive com o Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, mas que hoje é ministro supremo, porque o Flávio Dino está lá, nesse instante, tentando mexer nos golpes e crimes tocados por parlamentares no orçamento secreto. Então, acho que o STF tem que disciplinar, junto com o governo federal, essa questão, para parar de existir essa chancela ao Centrão de usar o orçamento brasileiro como ele quiser, e aí ficar apenas botando uma faca no pescoço do presidente, não importa se de direita, de esquerda, de centro. Essa é a primeira coisa, nós temos que disciplinar essa questão do orçamento. Segundo, eu vou fazer composição. O que eu não vou fazer é toma lá da cá. E eu vou compartilhar o lucro político das vitórias nossas. Ou seja, se os governadores participarem e com as bancadas estaduais participarem da minha vitória na desfavelização e no combate ao crime, eu entrego a vitória política de mostrar essa conquista para todo mundo. Não tenho problema nenhum. O que eu não vou entregar é vitória econômica, vitória financeira, entregar ministério de porteira fechada para as outras pessoas fazerem negócios, como acontece com uma tradição em Brasília. Se, entendam, você mesmo citou, se eu fui eleito parte de um partido que foi criado há 6, 7 meses atrás e venci as eleições, significa que o que eu digo é tão importante que o brasileiro falou, coloquem ele lá para mudar essa relação. E eu vou chegar lá para estabelecer uma nova relação. E eles vão ter que se ajustar a essa nova relação. Até porque o Brasil está quebrando. Até porque o modelo de roubalheira com emendas, que boa parte desse Congresso faz, e a gente sabe que essa é a base daquilo que a gente chama de política lá em Brasília, ele já ficou impossível, inviável. O Brasil está indo para uma crise fiscal que em 2007, 2028, ele quebra. E aí, eles são o carrapato no boi. O carrapato tá matando o boi. E o carrapato no Brasil até tem uma consciência. Às vezes ele acorda e ajuda em umas reformas. Aconteceu isso na reforma da Previdência, nas reformas do governo Temer, aconteceu no governo de Itamar. Então, assim, chegou o momento da gente botar a consciência no carrapato e depois disciplinar o carrapato para ele parar de sugar tanto o sangue do boi, que infelizmente é o Brasil. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.